Olá, meu irmão, minha irmã. Nós conseguimos retomar a transmissão. Tivemos um pequeno probleminha aqui, mas graças a Deus, Deus tem nos permitido nos reunir, não é verdade? Então, voltando à leitura da palavra, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 7, versículo 30 em diante. É um texto quando Deus se revela a Moisés, e o texto diz assim: e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los, agora pois vem, e enviar-te-ei ao Egito. Meu irmão, minha irmã, esse texto é um convite do Senhor para mim e para você, assim como havia um convite sobre a vida de Moisés. Deus se revela a Moisés dizendo que ele ouviu a aflição do povo, mas ele também se revela a Moisés dizendo assim: olha, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E esse mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o meu e o seu Deus. Mas algo que me chama a atenção nesse texto, que quando Moisés vai entrar na presença de Deus, Deus diz para ele: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando hoje é terra santa. A expressão do tirar a sandália dos pés tem a ideia de ficar em santidade, ou viver em santidade. A pergunta é, como que nós passamos essa semana? Será que eu e você, nós temos buscado viver uma vida que tenha agradado ao Senhor? Será que eu e você, nós temos buscado a Deus em todo o tempo, clamado a Ele para que Ele se revele a nós em todo o tempo? Esse é o chamado de Deus para nós, porque como o texto diz aqui, Deus enviaria Moisés ao Egito, e assim também Deus quer nos enviar a outros lugares, para que a gente possa levar uma palavra de consolo, de conforto, para que nós possamos falar do amor dele em todo o tempo. Então eu quero te convidar nessa noite também, aí na sua casa, no lugar em que você está, a tirar também a sandália dos seus pés, a se colocar diante do Senhor, né? A tirar todas as suas barreiras, as suas reservas, colocar diante do Senhor, pedir para que Ele te santifique nesse tempo, para que não haja nada que te impeça de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Coloque sua vida diante do Senhor agora, feche seus olhos se você puder, vamos orar juntos. Amém? Espírito Santo, nós te adoramos, Deus, e te glorificamos, te agradecemos, Deus, pelo privilégio que nós temos de nos colocar na tua presença, de clamar ao Senhor, de buscar a tua face. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por todo o cuidado do Senhor. Mas agora, Deus, vem sobre as nossas vidas, vem nos santificar, Pai. Ó Deus, para que, como a tua palavra nos diz, que onde nós colocarmos a palma das mãos ou a planta dos pés, seja lugar abençoado. Ó Deus amado, que o Senhor possa nos encher nessa noite, que o Senhor possa revelar a nós o teu querer, a tua unção, a tua vontade, que o Senhor possa, Deus amado, ministrar o nosso coração, para que a partir dessa semana nós sejamos canais de bênção do Senhor, dentro do nosso lar, mas também nos lugares em que nós estejamos. Nós clamamos a Ti e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bênção nós nos reunirmos, né, nesse tempo para glorificar o nome do Senhor. Ele tem nos convidado a adorá-lo com todo o nosso coração, com tudo que nós temos e somos. E eu quero te convidar então a se colocar na presença do Senhor. Talvez você conheça essas canções, talvez não, mas coloque seu coração diante de Deus. Muito mais do que uma canção, muito mais do que uma música em que eu possa expressar com os meus lábios, Deus quer um louvor e uma adoração que flua do meu e do seu coração. Então, coloque sua vida diante dele, convide o Espírito Santo para habitar nesse lugar e transformar a minha e a sua vida. Amém? Se coloque na presença dele. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Pai amado, sobre o lugar que nós estamos, Deus. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus.
estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais, encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Oh Deus amado, nós te adoramos, Pai. Oh Deus amado, nós já estamos aqui, Espírito Santo de Deus, preparados para te adorar, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e toma, Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Toma, Deus, a nossa família nas tuas mãos. Deus, nós clamamos a ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós não temos nada para te oferecer, Pai amado, mas nos rendemos aos teus pés e te convidamos, Deus, vem nesse lugar, em nome de Jesus. Nós clamamos a ti, Pai. Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, nós louvamos o teu nome, Espírito Santo de Deus.
Nós louvamos o Teu nome, Deus, e nos colocamos na Tua presença. Ó Deus amado, nos ensina a Te louvar. Ó Deus amado, a cada novo dia, Pai amado. Ó Deus, nos ensina, Deus, a nos render aos Teus pés, Deus, em todo o tempo. Nós clamamos aqui em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus, perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Oh Deus, nós Te adoramos, Pai. Deus, nos rendemos aos Teus pés, Deus. Ó Deus, receba, Deus, a nossa adoração. Ó Deus, o nosso louvor, ó Pai, nesse tempo. Leva-nos, Deus, ó Deus, ao nível de intimidade que o Senhor tem para nós, Pai. Leva-nos, Deus, a Te buscar, Pai, por quem Tu és, Deus amado. Nós clamamos a Ti, nos rendemos aos Teus pés, nos entregamos ao Senhor nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo mais uma vez, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 27 e 28. Mateus, capítulo 20, versículos 27 e 28. A palavra diz assim: E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Eu não sei se você tem acompanhado nesses dias, mas eu tenho visto
como o povo brasileiro tem sido solidário, como a maioria do povo brasileiro tem se disposto a servir. Nós temos visto aqui em Ivaiporã, na cidade, alguns professores do IFPR fabricando álcool para poder repassar para instituições da cidade, para os hospitais. Nós temos visto sobre arrecadação de cestas básicas, nós temos ouvido falar de pessoas que têm saído de suas casas para fazer compra para pessoas idosas, ou pessoas que têm problemas de saúde, ou outras situações, e que gostoso é poder perceber isso. E Deus tem chamado eu e você da mesma maneira. O texto que nós lemos é um texto que está falando que aquele que quiser ser o maior, precisa ser servo de todos. A pergunta que o texto nos apresenta é: será que eu tenho me disposto a servir? Será que você está sendo disposto a servir o seu irmão, a sua irmã, aquele que precisa? Nós colocamos no site da igreja, no Facebook da igreja, nós temos divulgado, se você está em quarentena e precisa, está na faixa de risco, que não pode sair, e acaso necessite, lá tem um telefone, você pode ligar, e nós vamos até aí para te ajudar naquilo que você precisar, amém? Mas nós queremos continuar fazendo alguns desafios. Um dos desafios é a questão de cestas básicas. Depois desse período, ou talvez ainda durante esse período, algumas pessoas vão ter necessidades, algumas já têm nos ligado pedindo ajuda. Nós queremos desafiar você a nos ajudar nesse projeto também. Então, se você tem condição, puder, nos avise durante a semana, nós vamos até na sua casa, ou se você comprar no mercado, nós vamos lá buscar depois uma cesta básica, 1 quilo de alimento, para que nós possamos ajudar outras pessoas nesse processo e nesse projeto também. Nós queremos também continuar te lembrando de nós como igreja, como corpo de Cristo. Quando nós ofertamos e dizimamos na casa do Senhor, aqui na igreja, nós não sustentamos apenas esse local, mas nós sustentamos missionários fora de Ivaiporã. Nós queremos te desafiar a continuar sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Esses dias eu tenho pensado, eu ouvi um vídeo de um outro pastor e eu fiquei refletindo sobre aquilo. Será que a nossa fidelidade a Deus é só quando está tudo bem? Será que a nossa fidelidade a Deus se resume a um culto? Ou será que nós de fato somos fiéis? Indiferente se nós temos o privilégio de estar no culto ou não. Deus tem nos chamado a ser fiéis. Então eu quero te desafiar nessa semana a ser fiel, ajudando com cesta básica, sendo fiel, se dispondo ao seu vizinho para ajudá-lo em alguma necessidade que porventura ele tenha, sendo fiel, orando a Deus pela cidade, pelo estado, pela nossa nação, pelas nações ao redor do mundo, sendo fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Lá no site, no Facebook da igreja, tem uma logo lá falando da conta bancária da igreja, você pode fazer transferência, depósito. Nós queremos te desafiar a ser fiel também, dentro da sua casa com a sua família. Invista tempo nisso, amém? Deus tem chamado a gente para ser uma oferta viva. Então eu quero orar por você nesse tempo, para que Deus me dê graça e que te dê graça. Afinal de contas, como a gente sempre tem dito, o abençoado nem sempre é o que recebe, o abençoado é aquele que dá. Eu sou abençoado, porque Deus já derramou sobre mim, e eu tenho o privilégio de sustentar a obra do Senhor. Quando Deus derramou sobre você também, você entende esse privilégio, você também é o abençoado, a abençoada. Amém? Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor, coloque seu dia, sua semana, aquilo que você vai fazer talvez nessa semana, coloque diante do Senhor agora. Amém? Espírito Santo, eu quero orar ao Senhor, Deus, por essa pessoa que me vê agora pela internet. Ó Deus amado, eu quero clamar a Ti que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Ó Deus, nós oramos a Ti, Pai, entregamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso coração, a nossa vida, mas entregamos ao Senhor também, Deus, os nossos dízimos e ofertas, que nós vamos fazê-lo por depósito bancário, por transferência bancária, ou entregando direto ao tesoureiro. Deus, mas pedimos que o Senhor abençoe esses recursos, para que não haja falta alguma para a Tua obra, mas que também não haja falta alguma na nossa casa. Mas além disso, Pai, que o Senhor nos dê graça também, de sustentarmos aqueles que são menos favorecidos, que o Senhor faça de nós um povo de coração aberto, para que servir em todo o tempo. Nós clamamos aqui em nome de Jesus,
Desde já nós oramos, Pai. Oramos para que aqueles que têm tido dificuldades, o Senhor venha suprir cada uma das necessidades, Pai. Ó Deus, nós oramos também por esse tempo de pandemia sobre a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, as nações ao redor do mundo. Nós clamamos aqui que o Senhor traga cura sobre a nossa nação, que o Senhor cure, Pai amado, ó Deus, e que o Senhor nos livre de todo mal, de toda peste, ó Deus, que se levanta. Nós clamamos a Ti, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Nós queremos continuar te desafiando a investir tempo com a sua família nessa semana, a continuar investindo tempo na presença de Deus, orando, clamando a Ele, para que Ele traga cura, restauração e libertação em todo o tempo. Amém? Essa noite é uma noite que nós vamos cear, vamos participar da ceia do Senhor, mas antes disso eu queria ter um tempo de palavra de Deus para o seu coração, algo que Deus vem ministrando no meu coração já há algum longo tempo. Eu já ministrei alguma vez isso aqui na igreja, mas eu queria ministrar a você novamente. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria começar com algumas perguntas. Se hoje alguém chegasse para você e te perguntasse quem é Deus para você, qual a resposta você daria? Ou mais do que isso, quando a minha família e a sua olha para mim ou para você, quem é o Jesus que eles têm enxergado a partir de nós? Quem é o Deus que nós servimos? O que Ele pode fazer? Qual é o poder do Deus que você serve? Qual é o poder do Deus que eu sirvo? Você crê nele mesmo de todo o seu coração? Você crê nele de todo o seu coração? Você tem conseguido descansar no Deus que você diz que crê? Então abra sua Bíblia lá comigo. Mateus 16, versículo 13 em diante. É um momento em que Jesus e Pedro estão num diálogo. Então diz assim: e chegando Jesus das partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou talvez um dos profetas. E Jesus disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus me perguntasse, o que se perguntasse hoje, e você, quem você diz que eu sou? Qual seria a minha resposta? A tua resposta? Então, continuando o texto diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que quem tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deus tem nos chamado a uma vida abundante com Ele. Agora, nós temos vivido tempos em que a verdade da palavra de Deus muitas vezes tem sido menosprezada. A verdade da palavra de Deus muitas vezes tem sido relativizada ou polarizada. Pessoas que defendem dentro de um extremismo, outros dentro de outro extremismo. Será que eu tenho ousado me render aos pés de Jesus, diante desse tempo que nós vivemos? Nós às vezes vivemos tempos em que nós começamos a entrar em discussões tão inúteis. E será que esse é o chamado de Deus para nós? Quando eu era criança, eu ouvia muito uma expressão dizendo que quando um burro fala, o outro precisa baixar a orelha. Quantas vezes nós entramos em discussões inúteis? Nós não vamos conseguir convencer o outro na nossa discussão, mas o Espírito Santo pode convencer quando nós prostramos o nosso joelho no chão. Deus está chamando a gente para viver a ousadia, crendo totalmente na palavra dele, sem relativizar a palavra, mas vivendo na ousadia que a palavra dele pode gerar para mim e para você. Nesse texto, então, Jesus está questionando os seus discípulos sobre quem é que eles entendiam que o Cristo era, quem é que Jesus era.
E Jesus estava aqui então tentando centrar os seus discípulos, dizendo: olha, pare de se desgastar em coisa inútil. Deixa eu centrar vocês naquilo que realmente se importa. E o que é que realmente se importava? Que Jesus era o Cristo enviado, o Filho do Deus vivo, fonte inabalável, a qual não haveria outro igual. Ele era o Cristo, aquele que veio, viveu, morreria por mim e por você, para dar para mim e para você vida e vida abundante, a todos aqueles que se rendessem a Ele. Quem é Jesus para você? Será que eu tenho me permitido, será que você tem se permitido ser ajustado por Cristo? A palavra de Deus vem para corrigir as nossas rotas. Os tempos em que vivemos têm o objetivo de corrigir as nossas rotas. Será que nós temos nos permitido isso? E quando Jesus se rende a eles, quando Jesus começa a ministrar a esses discípulos, os discípulos respondem o que as pessoas vinham falando. Jesus, a gente tem ouvido falar tanta besteira por aí. Jesus, a gente está ouvindo falar que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, que o Senhor é esse, que o Senhor é aquele. Mas Jesus para diante disso e diz: olha, não me importa o que os outros acham que eu sou. O que vocês que estão caminhando comigo dizem que eu sou. Talvez nós temos caminhado próximos de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Pessoas que batem no peito e dizem assim: você não pode me julgar, porque você também é pecador. A Bíblia está chamando eu e você para tapar os nossos ouvidos para esse tipo de fala. Gente que aí fora está falando tanta atrocidade, ou fazendo tanta atrocidade. A Bíblia diz que a nossa função não é ficar debatendo coisas inúteis. A nossa função, ou o que importa, é quem é Cristo para mim e para você. E qual é o testemunho que eu e você nós damos diante de todas as coisas. O problema, meu irmão, minha irmã, é que às vezes nós paramos de ser testemunha para ficar discutindo coisas que são inúteis. Então Deus está dizendo: olha, eu não quero saber não me importa o que os outros acham, mas sim a visão daqueles que foram chamados e escolhidos para levar a minha palavra. Jesus tem te chamado, me chamado, te escolhido e me escolhido para levar a palavra dele. O importante então é: será que a minha visão a respeito do Cristo está correta? Ou será que a minha visão é aquela que eu quero ter de Deus? Será que você tem se deixado, será que você tem permitido que Deus te ensine a vontade dele, não a sua? Deus tem nos chamado a algo além. Talvez outros à nossa volta tenham uma visão distorcida de quem Cristo é. Agora, isso não importa. O que importa é que Cristo tem me chamado e te chamado para uma vida sobrenatural. E quando eu me ponho no lugar em que Ele me chamou para viver, eu começo a ser canal de Deus para que outros tenham uma visão esclarecida, para que a visão distorcida de outros seja transformada. Mas isso quando eu e você se posiciona. O problema é que nós justificamos a nossa falta de ação em detrimento da ação errada de outras pessoas. Então, quando nós paramos e olhamos para esse texto, Jesus está tendo um diálogo com Pedro e com outros discípulos. E nesse tempo de diálogo, Jesus volta e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem todas essas coisas. E Jesus está dizendo assim: não me importa, o que vocês dizem de mim? Quando os discípulos se rendem e reconhecem que Jesus é o Cristo, Jesus então dá algumas direções. Eu queria que você levasse a pensar um pouquinho sobre isso. 2 direções basicamente. A primeira direção que Cristo dá é num diálogo com Pedro de modo específico. Ele diz assim: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu entendo que talvez essa seja uma das palavras mais mal interpretadas da Bíblia. Porque nós entendemos que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas você já pensou que talvez essa não seja a história que a Bíblia esteja contando? Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está dizendo assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui, muitas vezes, nós podemos olhar essa primeira expressão, Pedro, nós dizemos que Pedro é pedra. Mas quantos tipos de pedra você conhece? Quantos tamanhos de pedra eu e você conhecemos? O que Jesus está dizendo para Pedro é que Pedro quer dizer pedregulho, ou fragmento de pedra, pedrinha, pedrisco,
Aquela pedrinha pequena que eu e você nós conhecemos. Então Jesus está dizendo assim: tu és um pedregulho, tu és um pedrisco, tu és um fragmento de pedra. Mas sobre essa pedra, Jesus está apontando para ele. Jesus está dizendo assim: essa pedra que Jesus está apontando é o rochedo da minha e da sua salvação. Ou seja, é aquela rocha grande, forte, poderosa. Agora, quantas vezes diante do Senhor, quando Ele me chama, me convida, quantas vezes eu e você, talvez a gente se enxergue apenas como um pedregulho, apenas como um fragmento de pedra. O que Jesus está dizendo para Pedro é que, apesar de Pedro ser apenas um fragmentozinho de pedra, Jesus é o rochedo. O que Pedro precisa fazer é apenas se permitir ser lançado pelo Mestre. Porque quem sustenta a igreja, aquele que faz com que a igreja seja edificada, é o rochedo, não é o pedregulho. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, não é a minha capacidade natural ou a sua capacidade natural, é a minha e a sua obediência, que vai levar eu e você a viver o sobrenatural do Senhor. E a Bíblia diz assim: porque a igreja é sustentada na rocha, ou no rochedo, que é Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Agora, tudo que eu e você nós precisamos, então, é aprender a depender do Senhor, aprender a depender daquele que nos chamou. Entendo, então, que Ele vai nos sustentar em todo o tempo, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos consolar, Ele vai nos capacitar. Há um tempo atrás eu orava e Deus me deu uma expressão que eu comentei com alguém nessa semana que passou. Muitas vezes nós temos a impressão de que, quando Jesus disse que estaria conosco em todo o tempo, não parece que nós não vamos conseguir? Você já se sentiu de alguma maneira que parecia que você não ia conseguir? Agora entenda como se aquele peso que você carrega na sua vida fosse como uma mesa de madeira maciça, grossa, grande. Muitas vezes eu e você olhamos para o nosso problema, olhamos para a mesa maciça de madeira e dizemos: Deus, é pesado demais para mim, eu não vou conseguir carregar. Há um tempo atrás eu orando ao Senhor e Deus disse para mim assim: e quem disse que eu mandei você carregar? A expressão que Deus usou comigo, meu irmão, minha irmã, é como se fosse uma mesa com 4 cantos, como essa folha de papel. E o que Deus me disse é que quando eu consigo, eu carrego a mesa toda. Quando eu não consigo, Ele pode carregar de um lado e eu de outro. Se eu não conseguir carregar nem de um lado, eu só pego uma quina. E o que Deus continuou ministrando no meu coração é que, às vezes eu sou Pedro, o fragmento de pedra, o pedregulho, e às vezes eu não consigo carregar nada. Então Ele carrega a mesa, eu vou ao lado dele. Mas quando eu não consigo nem me carregar a mim mesmo, então Ele me toma no braço, Ele me protege, me sustenta, Ele me carrega. A questão é: será que nós não temos nos achado, será que nós não achamos que a gente é um super-herói? E que nós temos força sobrenatural para carregar o mundo nas costas? O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, eu quero usar você sim, só que você é só um fragmento de pedra. Meu irmão, minha irmã, Deus está chamando eu e você para viver uma vida de dependência de Deus. Que enquanto a gente continuar vivendo, querendo carregar o mundo nas nossas costas, enquanto a gente continuar vivendo, achando que por muito falar, a gente vai transformar a vida das pessoas que moram com a gente, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que trabalham com a gente, enquanto a gente achar que na força do nosso braço nós vamos conseguir vencer, nós vamos continuar cansados, nós vamos continuar desesperados. Quantas pessoas eu tenho ouvido falar nesses dias de comércios fechados e as pessoas estão desesperadas porque o comércio está fechado? Quantas pessoas desesperadas por conta de que talvez vão perder o emprego? Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele é Senhor sobre céus e terra. A palavra diz que Ele cuidaria de mim e de você em todo o tempo. Agora eu sou desafiado, você é desafiado, desafiada, a se colocar debaixo de suas asas, a depender dEle. Eu preciso entender a minha limitação, quem é que eu sou. E meu irmão, minha irmã, eu e você não passamos de Pedro, de um pequeno fragmento de pedra, de um pequeno pedregulho, mas há um rochedo que é Jesus Cristo, que sustenta e supre a minha e a sua história. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar então é de que nós somos o fragmento, mas Ele é o rochedo. Então dependa dEle. Se está pesado demais, vá até Ele, diga: Deus, eu não aguento mais carregar, me ajuda.
Então ele vai pegar o peso, e vai talvez pegar até eu e você no colo. Como nós dissemos aqui, num outro dia. A Bíblia diz assim: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu que te trago alívio. Vá até o Senhor nessa semana. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina, que está no versículo 19, ele diz assim: e tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Novamente, meu irmão, minha irmã, eu e você somos chamados a uma vida de obediência diante do Senhor. Eu usei uma expressão disso outro dia aqui na igreja, numa pregação. Imagine agora a rede elétrica da sua casa. Muito provavelmente aí na sua casa tem as lâmpadas, tem um fio que desce dentro da parede e tem um interruptor. E todos os dias você vai lá, a hora que começa a escurecer, e liga pelo interruptor e a lâmpada acende. Mas a energia não brota de você. A energia vem do poste, que vem da hidrelétrica, vem da Copel, se você mora aqui no Paraná. A energia vem da empresa de energia. Assim também, a Bíblia diz que o poder vem de Deus, não vem de mim, de você. Mas sou eu que ligo. Eu ligo o interruptor. Deus tem chamado a gente para um tempo de intercessão, um tempo de clamor mesmo. Hoje nós enviamos para você uma mensagem, te desafiando a ter um tempo de jejum. Nós avisamos durante essa semana passada que todas as semanas, de quinta para sexta-feira, nós queremos desafiar você a ter um tempo de oração e de jejum, de clamor, de intercessão pela nação. Agora, o que Deus quer nos ensinar aqui, é que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Nós somos chamados à obediência e à intercessão. E aquele que nos chamou nos capacita. Nós precisamos nos posicionar e obedecer. Quantas coisas talvez eu e você nós deixamos de viver? Porque nós não estamos intercedendo, nós não temos clamado a Deus. Tem muitas coisas que Deus deseja fazer, mas muitas coisas Ele vai fazer a partir da nossa obediência, a partir da nossa intercessão. Então que nessa semana que nós estamos vivendo, eu quero proclamar bênção e vida sobre você, que você e a sua família sejam abençoados, que Deus guarde você e a sua casa, mas se lembre dessas duas coisas: você não é o Todo-Poderoso, você não tem toda essa capacidade. Eu e você fomos chamados para depender do Senhor. Então descanse nele. Pare de se entender como super-herói. Descanse no Senhor. Deixa Ele carregar o fardo. Deixa Ele te dar direção. Deixa Ele te trazer clareza. Deixa Ele te sustentar. E além disso, ouse obedecer a palavra. Se coloque na brecha. Comece a clamar ao Senhor. Comece a ligar na terra aquilo que Deus já providenciou no céu. Eu creio que Deus já tem providenciado um tempo de restauração econômica para a nossa nação. Eu creio que Deus já tem preparado um tempo de restauração para mim e para a sua casa. Eu creio que esse tempo que você e eu temos vivido é um tempo de Deus restaurar os nossos relacionamentos dentro do nosso lar. Eu creio que esse tempo é um tempo de descansar. Há momentos que Deus vai fazer a gente parar, porque às vezes nós nos cansamos com tantas coisas e nós esquecemos aquilo que é fundamental, que é estar na presença dEle. Preste atenção no tempo que Deus tem te levado a viver. Invista a tempo clamando. Eu creio que a cura da nossa nação e das nações do mundo já está aí. Agora é minha parte, a sua parte, interceder para que ela se torne realidade no mundo natural. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Coloque-se na presença do Senhor mais uma vez agora nesse tempo. Vamos orar. Peça para que Deus te dê clareza nesse tempo. Amém? Espírito Santo, Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de palavra. Ó Deus amado, ó Deus, o Senhor vem dizendo na palavra, não importa o que os outros acham. O importante é qual é a nossa visão do Senhor. Deus, corrige as nossas rotas, Pai. Corrige a visão que nós temos do Senhor. Muitas vezes, Deus, nós nos perdemos, Deus. Nós desanimamos, nós desistimos, porque nós temos uma visão deturpada de quem Tu és, Pai. Ó Deus, vem nos corrigir nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia que nós vivemos. Abra os nossos olhos, expanda a nossa visão, nos ajuda a entender, Deus amado, que quando a carga é pesada demais, Deus amado, nós somos convidados a descansar no Senhor, porque nós somos apenas um fragmento da pedra. O rochedo da nossa salvação é o Senhor, não somos nós. Mas além disso, a Tua palavra também tem nos ensinado a ligar na terra, ó Deus amado, a atrair a terra. Então, Deus, nós queremos clamar que nos dê clareza
nos levanta como intercessores, nos ajude a aproveitar esse tempo que nós temos vivido. É o que nós clamamos a Ti, que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus ministre seu coração, que você guarde essa palavra também no seu coração. Amém? Eu quero te convidar agora a ler mais um texto da palavra, para nós irmos para o nosso momento de ceia. Esse texto eu gostaria de ler com você, está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. João, capítulo 3, 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Esse texto está nos desafiando a algo. Ele está dizendo que Jesus vem, vive, nasce, vive e morre como unigênito. Unigênito é a ideia de único Filho de Deus. E a Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus também. Ou seja, quando a Bíblia diz que ele ressuscita como primogênito. Ele morre como unigênito e ressuscita como primogênito. Ele morre como o único filho e ressuscita como primeiro, porque depois nós nos tornamos filhos. Mas há algo equivocado muitas vezes do nosso entendimento. Nós entendemos muitas vezes que o filho, todos são filhos, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu sou filho quando eu recebo aquilo que Cristo tem para mim. Ele morreu na cruz pela mim e pela sua vida. Agora nós somos convidados a nos render a Ele. Então eu quero te convidar a preparar o seu coração agora, para esse tempo que nós somos chamados a cear na presença de Deus. Lá em 1 Coríntios 11, a palavra vai nos desafiando. Quando Paulo está escrevendo ao povo de Corinto, Paulo diz assim: nisso vos louvo. E Paulo complementa e diz assim: certamente que não. Porque Paulo ouvia dizer que havia contendas, havia muitos problemas entre eles. Agora Paulo vinha dizendo assim: olha, o problema é que quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para o bem, mas para o mal. Por isso Paulo dá um desafio para aquele povo. Ele está dizendo assim: olha, quando você se reunir, se prepare primeiro, para que quando você se reunir em memória de mim, aqueles que são os menos favorecidos, o pobre, o órfão e a viúva, tenham com o que se alimentar também. Ceia é refeição comunitária. Ceia é tempo de nós nos alimentarmos física e espiritualmente. Ceia é momento de também nos lembrarmos de que Deus nos chamou, de que Ele nos abençoou para que nós sejamos abençoadores. Ele nos deu, e a Bíblia diz que aquilo que de graça você recebeu, de graça você dá. Jesus nos dá o alimento e nos desafia a dividir com aquele que não tem condição. Mas mais do que isso, é tempo de nós nos lembrarmos que um dia Ele se entregou na cruz, que Ele sofreu por mim e por você, e morreu e ressuscitou para nos dar vida abundante. E agora o desafio é a gente se render a Ele, ser curado de todo o nosso pecado e viver a vida sobrenatural que Ele tem para nós. Então eu quero te convidar a se colocar na presença do Senhor mais uma vez. Pensar um pouquinho sobre como tem sido sua semana, como tem sido os teus dias. Será que você e eu temos vivido uma vida de santidade? Coloque sua vida diante do Senhor. Será que eu e você nós temos buscado a Deus? Será que nós temos vivido uma vida no centro da vontade do Senhor? Deus está te convidando e me convidando para um tempo do sobrenatural dEle. Coloque a sua vida diante dEle então. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Pedimos que o Senhor manifeste da sua glória em cada lar, ó Pai, em cada lugar em que as pessoas estão agora, Deus, se preparando para cear. Deus, essa é um chamado do Senhor, uma ordenança para nós, para trazermos à memória o que pode nos dar esperança. Senhor, mas nós somos pecadores, Pai. Nós somos tão falhos, Deus.
Mas a tua palavra nos diz, Deus, que um dia o Senhor morreu numa cruz para nos dar vida abundante. Deus, então nós pedimos que o Senhor santifique a nossa mente, o nosso coração. Santifica-nos, Deus, perdoa-nos, Deus, pela nossa incredulidade. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas. Ó Deus amado, perdoa-nos pelo nosso egoísmo, pelas vezes que nós não confiamos no Senhor. Gera em nós uma fé sobrenatural nesse tempo. Pai, ainda nesse tempo nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor consagre as dádivas do pão, que simboliza o Teu corpo pregado naquela cruz, ó Deus amado, para gerar em nós vida e vida e abundância, Pai. Como a Tua palavra diz, Deus, que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Ó Deus amado, que ao cear nessa noite, nós possamos, Deus, receber cura do Senhor, ó Pai. Cura sobre o nosso físico, cura sobre o nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso financeiro, sobre os nossos relacionamentos, em cada área, Pai. Deus, por isso nós consagramos as dádivas do pão, que simboliza o Teu corpo pregado naquele madeiro. Mas consagramos aqui também as dádivas do suco, do vinho, que simbolizam o Teu sangue vertido naquela cruz. E a Tua palavra tem nos ensinado, Deus amado, que, ó Deus, naquele momento, Deus, o Senhor nos dá uma promessa. Ó Deus amado, de que nós viveríamos o princípio do reino, aqui e agora. Mas que o Senhor iria ao Pai, ó Deus, e prepararia lugar para nós. E que nós nunca estaríamos sozinhos, porque a presença do Espírito Santo seria derramada sobre todos nós. Derrama sobre os Teus filhos nessa noite. Ó Deus, para que todo temor, todo medo, tudo aquilo que se levanta, caia por terra em nome de Jesus. Nós consagramos, Deus, os elementos da ceia. Deus, e nós clamamos aqui que o Senhor nos dê graça, nos torne dignos, Pai, de cear nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, então, a palavra do Senhor nos diz que na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão, agradeceu e partiu, a Bíblia diz. E ele diz assim: pegue, coma, isso é meu corpo que é partido por vós. Faça isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Esse é um tempo que eu e você somos convidados a cear aí na nossa casa, no lugar em que você está. Mas a palavra também nos diz que, semelhantemente, também depois de cear, ele pegou o cálice da nova aliança e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então eu quero te convidar nessa noite. Se você não distribuiu ainda a ceia, o pão e o suco para as pessoas que estão na sua casa, que alguém na sua casa agora possa fazer isso. Que todos possam pegar o pão e o suco. Aqui na igreja só estou eu e o Brian, então eu vou servi-lo também, né? O pão e o suco, para que também juntos nós possamos agora ter um tempo de cear também. Amém? Eu não vou poder perder a piada nesse momento. Eu ia dar um pedacinho de pão pro Brian, mas ele quis meio, mas tá tudo certo, tá bom? Então você pega na sua casa o seu pão, amém? Nós temos um entendimento como igreja, meu irmão, minha irmã. A ceia ela não é exclusividade da igreja metodista. É Jesus que me chama e que te chama a cear. Então, se você se entende em comunhão com teu Deus, se você se entende em comunhão com os teus irmãos, com a sua casa, Cristo me chama e te chama a cear nesse momento. Quando eu e você nós ceamos, nós trazemos a memória do que Cristo fez por nós. Nós recebemos vida espiritual. Amém? Então pegue do pão agora, coma do pão agora nesse momento. Amém? Depois também de cear, ele tomou o cálice dizendo: a nova aliança do meu sangue. Então participe do cálice do Senhor nessa noite também. Amém? Senhor Jesus, Pai, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque essa
foi a maior expressão de amor que alguém poderia ter feito por nós. Nós somos pobres pecadores, Pai. Ó Pai, é uma canção que nós cantamos, Senhor, que diz que as nossas mãos vazias estão, nós não temos nada para te oferecer. Ainda assim, Deus, a tua palavra nos ensina que o Senhor se entregou na cruz sobre nós. Pai, que onde essa palavra chegar, Deus, que o Senhor possa gerar cura sobre as pessoas. Que o Senhor gere restauração e vida abundante, Pai. Nós clamamos aqui, que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos, nessa semana, em tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre nós permaneça, agora e por todos sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada por Deus. Queremos continuar aqui desafiando, então, a nos seguir lá, a acessar nossa página no YouTube, a nos seguir lá, a ativar as notificações, se inscrever no nosso canal. Também nos seguir lá no Instagram e no Facebook. Durante a semana nós estamos disponibilizando devocionais diárias, todos os dias às 9h30 da manhã, tem uma devocionalzinha nova para você acessar e ter um tempo aí com Deus. Então, aproveite esse tempo, amém? O que você precisar, nós continuamos à sua disposição, tá bom? E temos orado por você, que você tenha uma semana abençoada, agora aí no lugar que você está, que você possa orar com a sua família, se você tiver alguém na sua casa com você, possa dar um abraço na pessoa que estiver próxima a você. Se não, você possa pegar o seu telefone também e ligar para um parente, para um amigo, orar com essa pessoa, falar com ele um pouquinho, e dizer o quanto você ama essa pessoa também. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.